Bom dia a todos, a todas e a todes. É com imensa satisfação que damos continuidade ao ciclo de palestras do Grupo de Pesquisa em Educação, Formação e Ensino para a Diversidade, GEPEFD, nesta manhã, na 14ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Itacoatiara, do campus I7 UFAM. A discussão de hoje está centrada na minha pesquisa de dissertação de mestrado intitulada Prática Docente na Educação Infantil, Concepções Teóricas e Metodológicas, realizada em fevereiro de 2017 e concluída em novembro de 2018 pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Piauí, na linha de pesquisa, formação de professores e práticas pedagógicas, orientada pela professora doutora Neide Cavalcante Guedes. Temos como roteiro, para esse momento de tessituras dialógicas, a contextualização do estudo, seguido da questão-problema, objetivos, organização da dissertação, discussões sobre as seções e subseções e os diálogos inconclusivos da pesquisa. Na imagem ao lado, temos a figura da dissertação, como também o link para acesso, caso desejem. A justificativa desse estudo está implicada na minha história de formação pessoal e profissional, a partir das inquietações em pesquisar a educação infantil, que teve início na graduação em pedagogia, a partir do estágio supervisionado, que gerou a realização do trabalho de conclusão de curso, com a temática As contribuições dos conceitos teóricos da psicologia da educação na ação docente dos professores da educação infantil. A proximidade com esta temática se deu a partir de algumas experiências como professor da educação básica e especificamente da educação infantil, em que convivi com questionamentos e reflexões acerca de como a formação inicial e continuada de professores propicia a compreensão de concepções teóricas e metodológicas que abarcam esta etapa de ensino. O problema desta pesquisa partiu da necessidade de compreender quais as concepções teóricas e metodológicas que orientam a prática docente na educação infantil. O estudo, subsidiado pela questão problema, trouxe discussões relevantes devido ao fato de o cotidiano escolar estar em constante transformação, sendo necessários diálogos sobre a temática, com vistas à construção de novos conhecimentos em relação ao objeto de estudo. Temos como objetivo geral analisar a prática docente a partir da concepção de infância, criança e educação infantil, e como objetivos específicos elencamos identificar como os professores compreendem infância, criança e educação infantil no desenvolvimento de sua prática docente, caracterizar como a prática docente na educação infantil são operacionalizadas em sala de aula e descrever os desafios inerentes à prática docente na educação infantil. A pesquisa está organizada em seções e subseções. Na primeira sessão, apresentamos os diálogos introdutórios, a construção do objeto de estudo. Na segunda sessão, discutimos sobre os percursos metodológicos da pesquisa, o caminho desvelado. Na terceira sessão, trazemos discussões sobre a educação infantil e seus percursos no contexto brasileiro. Na quarta sessão, a formação, saberes e prática na educação infantil são discutidos também, bem como, na quinta sessão, os diálogos inconclusivos. Os diálogos introdutórios, a construção do objeto de estudo, apresenta a caminhada para a construção do objeto, narrando a minha trajetória de vida pessoal e profissional. Em seguida, focalizamos os diálogos sobre a educação infantil, formação de professores, saberes e prática docente. Evidenciamos ainda o objetivo geral e específicos, além da importância e relevância do estudo para o meio acadêmico. Na seção 2, o percurso metodológico da pesquisa Caminho Desvelado, discutimos o processo de construção deste estudo, enfatizando os caminhos da pesquisa, destacando o percurso trilhado durante todo o caminho desvelado
na pesquisa em foco. Descrevemos as subseções, contemplando a pesquisa narrativa, contribuições e importância para o estudo, os procedimentos de produção de dados, memorial da prática docente, rodas de conversas e observação. Os critérios para a escolha dos interlocutores da investigação também estão explícitos nessa seção, bem como locus da pesquisa, participantes e procedimentos de análise de dados. Então, na subseção 2.1, a pesquisa narrativa, contribuições e importância para o estudo, destaca a opção que realizamos, que foi a abordagem qualitativa, e assumimos como metodologia de investigação a pesquisa narrativa, que, dentre as suas especificidades, dá voz aos interlocutores para narrarem sobre a sua prática docente, evidenciando os aspectos teóricos e metodológicos que norteiam o seu saber e o fazer docente. O uso da pesquisa narrativa se justifica por entendermos que ela é importante para a compreensão das práticas docentes na educação infantil. Klandin e Connery, 2015, na página 77, pontuam que na investigação com a pesquisa narrativa, as pessoas são vistas como a corporificação de histórias vividas. Segundo Souza, 2006, página 16, a utilização das narrativas autobiográficas como possibilidade formativa relaciona-se com as aprendizagens experienciadas, construídas no itinerário escolar e com marcas da prática docente expressas pelos saberes da profissão e sobre a profissão. Então, Souza permite dizer que a narrativa contribui com as pesquisas em educação por propiciar rememoração e atribuição de sentidos e significados à ação educativa. E assim os professores têm a oportunidade, à medida que estão rememorando, escrevendo, fazendo a reflexão e exercendo a sua autoformação, né, a partir do seu cotidiano. Brito, 2010, página 64, realça que as pesquisas narrativas compõem fontes preciosas de produção de dados, cujo diferencial é protagonizar a vivência da escrita como alternativa para a reconstrução dos percursos do sujeito, seja na formação profissional, seja no cotidiano das práticas pedagógicas. Para ela, escrever sobre os processos formativos, sobre a ação docente desenvolvida e sobre o ser professor, provoca a autorreflexão e o reencontro do sujeito com seus percursos de vida pessoal e profissional. Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos dizer que as histórias de vida, ao serem narradas e ao serem ouvidas, proporciona cada vez mais uma compreensão interessantíssima sobre, né, o percurso e a trajetória pessoal e profissional do docente. Em relação aos procedimentos de produção de dados especificados na subseção 2.2, elencamos, né, que o ato de pesquisar requer do pesquisador a clareza sobre como e quais procedimentos utilizar para a produção de dados. Assim, nomeamos como técnicas de produção de dados as rodas de conversas, contextos permeados de vivência, experiências e perspectivas de ressignificação, o memorial, onde nomeamos tecer e retecer memórias para compreender a prática docente, e assim trazemos discussões sobre a prática docente observada pela lente do pesquisador. Então, a rodas de conversas, contextos permeados de vivência, experiências e perspectivas de ressignificação, é uma técnica muito utilizada no âmbito da pesquisa em educação, quando os professores têm a oportunidade de debater sobre as diversas temáticas relacionadas aos seus objetivos de pesquisa, por meio de um espaço organizado, agradável, aconchegante. Então, esse contexto é devidamente preparado, é planejado, para que os diálogos possibilitem a reflexividade da prática docente, principalmente analisar as habilidades e competências e atitudes do exercício de ser professor. Então, assim foram realizadas 5 rodas de conversas nesta pesquisa, com encontros quinzenais, planejados desde os convites, a produção de material impresso, coffee break. O uso do procedimento permitiu
a reflexão sobre o exercício profissional do professor da educação infantil, permitindo, de uma certa forma, diálogos interessantíssimos, reafirmando, né, a validade desse procedimento. Nos fundamentamos em Reis, 2003, o Asher, 2001. Para Reis, 2013, página 30, a técnica da roda de conversa constitui-se em um momento singular de interlocução que suscita, né, descobertas coletivas, contribuindo para a ressignificação de práticas e para um diálogo saudável. Né? Podemos dizer, então, que as rodas de conversa, elas ressignificam as ações docentes dos professores à medida em que eles dialogam, que estão rememorando sobre as suas práticas, estão refletindo, como também estão se autoformando a partir dos diálogos evidenciado pelos outros colegas participantes da pesquisa. O Asher, 2001, página 82, contribui também nessa discussão quando diz que esses diálogos abrem possibilidades inusitadas. Diálogos entre o que precisamos e o que queremos fazer, entre os vários personagens que habitam em nós, entre os imaginários e o racional, conversas com o outro que é sempre diferente, conversas entre os antagonismos que fazem parte da realidade. Então, à medida que esses professores conversavam, dialogavam, né, eles puderam cada vez mais expressar sobre as suas dificuldades, os desafios, e assim puderam cada vez mais falar, expressar através de suas emoções. Muitos professores se emocionavam, né, quando faziam seus relatos nesses momentos de roda de conversa. Nessa perspectiva, utilizamos também como subseção e como procedimento de produção de dados o memorial, né, através da subseção memorial, tecer e retecer memórias para compreender a prática docente, né? Para a escrita desse memorial, nós precisamos compreender que o memorial é um procedimento de produção de dados do método autobiográfico, e a sua importância para este estudo deve-se ao fato de permitir com que os interlocutores pudessem narrar, através dos seus registros escritos, as experiências vivenciadas na escola da educação infantil, a partir das suas concepções teóricas e metodológicas que o orientam. Contribuiu também para que os pesquisadores, e principalmente os professores da educação infantil, pudessem cada vez mais expressarem os seus sentimentos, as suas práticas, e assim, através dessas informações sobre as suas histórias de vida, sobre os seus momentos históricos, sociais, culturais e profissionais, né, vivenciados na escola, possibilitaram para a reconstrução de novos olhares para a realidade de sua prática. Então, dentro desse aspecto, nos fundamentamos em Brito, 2010, Prado e Soligo, 2005, Abraão, 2011 e La Rosa, 2002, onde destacamos aqui as concepções de Brito, 2010, quando coloca que o memorial de formação possibilita com que os participantes da pesquisa coloquem em realce a autoria docente e a importância dos escritos dos professores para a preservação de arquivos pessoais, de arquivos escolares, como forma de visualizar a diversidade de documentos que podem evidenciar que os profissionais de educação, notadamente os professores, não se limitam na sua cotidianidade, somente ao ensinar a ler e a escrever, mas igualmente estão construindo a sua história profissional. Então, nessa perspectiva, nós podemos dizer, de outra forma, que as palavras, ao serem escritas por os professores, revelam muito sobre os seus saberes e fazeres, que atravessam as atividades de ensinar e aprender. Visto que o professor, ao escrever, eles narram a sua história de vida pessoal, profissional, e revelam situações diversas sobre o fazer docente. E as professoras relataram, inclusive, as participantes da pesquisa, nos momentos de roda de conversa, que à medida que estavam escrevendo, narrando sobre as suas histórias, elas ficaram emocionadas, né? Em alguns momentos, essas narrativas, elas expressam essas emoções e elas produzem cada vez mais sentimentos significativos. É importante destacarmos que a escrita desse memorial aconteceu através de uma organização planejada, né, através
de nomeações ou de critérios estabelecidos pelos pesquisadores e que assim puderam realçar ou orientar ou dinamizar a escrita pelos participantes da pesquisa. No contexto da prática docente observada pela lente do professor, podemos dizer que esses professores, eles foram observados, as suas práticas foram observadas, mas a partir da fundamentação, né, específico por Emília Santoro Franco, 2012, Veiga, 1992 e Pimenta, 2001 e 2008, quando traz uma discussão inicialmente sobre o que significa a prática docente, né? O trabalho realizado nos espaços de sala de aula. Um outro foco importante que nós precisamos destacar dentro dessa perspectiva é que o pesquisador precisa, na observação participante, na observação sistemática, ele precisa compreender detalhadamente o desenvolvimento da prática docente no espaço escolar, para que possa atender os objetivos do estudo a partir dos dados coletados. Nessa pesquisa, podemos dizer que a prática docente, ao ser observada, ela permitiu com que pudéssemos ter um aprofundamento, né, dessas relações teóricas com as relações práticas vivenciadas por esses professores. Nessa perspectiva, Angrosino e Flick, 2009, página 25, coloca que a observação é um ato de perceber um fenômeno, muitas vezes como instrumento, e registrá-lo com propósitos científicos. Assim, a observação da prática docente, neste contexto da pesquisa, foi realizado com 6 professoras de educação infantil, né, de 3 escolas municipais do município de José de Freitas, Piauí, a partir de um roteiro de observação com base no objeto de estudo, centralizado no objeto, ou melhor, no objetivo geral e específicos. Foi observado desde a estrutura física da escola, a área pedagógica, administrativa, a rotina das crianças, além dos documentos legais e organizacionais que, de uma certa forma, estabelecem ou norteiam a prática do professor e da gestão escolar. O locus da pesquisa foi as escolas municipais do município de José de Freitas, Piauí, território da região metropolitana da Grande Teresina, no estado do Piauí. A sua população, de acordo com os dados do IBGE 2010, é de 40 mil habitantes, aproximadamente. É uma cidade religiosa, conhecida pelos seus pontos turísticos, tais como a Barragem do Bezerro, o Morro do Fidié, conhecido como o Morro do Cristo, as igrejas de Nossa Senhora do Livramento, Nossa Senhora do Rosário e de São Francisco. E nessa imagem, nós temos aí uma visão panorâmica da cidade de José de Freitas, Piauí, e ao lado da Secretaria Municipal de Educação, na qual as escolas municipais são gestadas. As escolas pesquisadas foram a Escola Municipal Antônio Gaioso, Escola Municipal Mickey e a Escola Municipal Manoélia. Vocês podem observar através dessas imagens que entre essas 3 escolas nós temos a Escola Mickey, que tem uma estrutura mais adequada para o trabalho com as crianças. Mesmo a Escola Municipal Antônio Gaioso, a Escola Municipal Manoélia, tem um espaço bastante amplo, ainda tem-se a necessidade de uma reforma para adaptações necessárias ao trabalho com crianças. E pelas informações iniciais, estou sabendo que a Escola Municipal Antônio Gaioso já está em reforma. Para pesquisarmos sobre a prática docente na educação infantil, concepções teóricas e metodológicas, nós elencamos os participantes da pesquisa a partir de alguns requisitos, que foram ter formação superior, licenciatura especificamente, atuar na educação infantil, ser professor efetivo, ter no mínimo 2 anos de experiência, e a partir desses critérios explicitados, escolhemos 6 professoras de 3 instituições municipais, mantidas e atendidas pela Secretaria Municipal de Educação de José de Freitas, conforme elenquei anteriormente. Aqui eu trago o perfil das interlocutoras, que teve como fonte os dados dos memoriais da prática docente, que foram escritos durante toda a pesquisa e orientados também nas rodas de conversa. Então, foi realizada uma leitura detalhada, recortamos as narrativas das professoras que realçaram características pertinentes ao seu contexto social, pessoal e profissional. As participantes da pesquisa optaram pela identificação de seus próprios nomes,
Assim tivemos o perfil da participante ou da interlocutora Cristiane. Ela tem 36 anos, trabalha como professora da educação infantil há 17 anos, tem uma vasta experiência, trabalhou na Escola Sete Anões, que foi fechada em 2004, os alunos foram para a Escola Municipal Mãe Noélia, trabalha atualmente como professora do maternal, com uma carga horária de 40 horas, é graduada em História e pós-graduada em Atendimento Educacional Especializado AEE, pela IESM, e a sua graduação é pela UESP. Tem vários cursos que fez ao longo desses anos, que facilitou o seu trabalho, e algumas formações que servem de apoio para o exercício de sua profissão. A professora Claudicilene, interlocutora deste estudo, tem 49 anos, trabalha há 27 anos em uma instituição privada, e na Escola Municipal Mãe Noélia, ela tem apenas 3 anos no ensino infantil, né, como professora efetiva. É formada em pedagogia pela Faculdade FAIBRA, especialista em psicopedagogia institucional e clínica pelo Instituto de Ensino Superior Múltiplo IESM, iniciou a sua primeira formação profissional, né, a sua carreira docente aos 17 anos, ou seja, em 1988, quando terminou o ensino fundamental 2 na escola Levi Carvalho. A professora Iracema é professora da Escola Municipal Mãe Noélia, na Educação Infantil, e do Centro de Ensino de Tempo Integral Antônio Freitas. Ambas instituições de ensino se localizam em José de Freitas, tem 24 anos de experiência no magistério, apenas 16 anos de atuação na educação infantil. É professora formada em Letras Português pela UESP, pós-graduada em Mídias na Educação pela UFP, enfrenta uma jornada de trabalho de 40 horas semanais na educação infantil pela rede municipal e 40 horas semanais no ensino médio pela rede estadual. É importante dizer que a professora consegue conciliar o tempo de trabalho a partir de suas cargas horárias. A professora Joelma trabalha na Escola Municipal Mickey, tem 50 anos, tem 16 anos de efetivo serviço público como professora da educação infantil, concluiu o magistério no Instituto de Educação Antonino Freire, graduada pela UESP, com curso de licenciatura em História, pós-graduada em Gestão e Supervisão Escolar com docência do ensino superior pela FAEM, trabalha 40 horas semanais com crianças de 4 anos, totalizando 21 no turno da manhã e 16 crianças no turno da tarde. A professora Lisiane Kelly tem 39 anos, é lotada na Escola Municipal Mickey, graduada em História e Letras Espanhol pela Universidade Estadual do Piauí, UESP, e pós-graduada em Docência, Gestão e Supervisão Escolar pela FAMEP. Tem 20 anos de serviços como professora da educação infantil, 17 anos como professora no município de José de Freitas, ou seja, como professora efetiva, trabalha ainda como professora na rede estadual de ensino, com a disciplina de Letras Espanhol, e faz um complemento de carga horária no município com a disciplina de História. A professora Marisa diz que tem 41 anos, trabalha na Escola Municipal Antônio Gaioso, localizada na Avenida Governador Petrônio Portela, em José de Freitas, tem 16 anos de atuação na educação infantil nos 2 turnos, com carga horária de 40 horas, é graduada em licenciatura plena em pedagogia pela UESP e pós-graduada em educação infantil pela Universidade Federal do Piauí, UFP. Então, considerando os perfis apresentados, compreendemos que as interlocutoras são professoras experientes na educação infantil, de 6, 4 têm formação superior em História, 2 em Pedagogia, e todas possuem especialização lato sensu e participam ativamente das formações continuadas oferecidas pela Secretaria de Educação. As professoras reconhecem que a formação continuada possibilita momentos dialógicos para compartilhamento de saberes experienciais do campo educativo, o que vai viabilizar, de certa forma, reflexões críticas sobre o desenvolvimento de sua prática. Para isso, essas narrativas das interlocutoras, de certa forma, estão evidenciadas nos estudos de Freire 2002, Garcia 1999, Bernon 2001, Nova 1999 e Pimenta 2002, quando sinalizam que a formação continuada e permanente de professores como um processo de construção e reconstrução de conceitos a partir da reflexão sobre a prática
provocando mudanças no desenvolvimento pessoal e profissional e institucional. O que quer dizer que essas professoras, elas compreendem a formação continuada como um ponto importante para o desenvolvimento de sua prática. Nessa perspectiva, trazemos para vocês, nessa discussão desse processo, os procedimentos de análise de dados, que foi por onde andamos, né, por onde andei. Nessa discussão, a pesquisa narrativa, subsidiada pelo uso do memorial da prática docente, da observação e das rodas de conversa, possibilitou a produção de dados, que foram organizados, descritos e analisados com base na análise de conteúdo. Então, consubstanciado nas orientações de Poirier, Claupier, Valadon e Rebelt, 1999. Então, esses referidos autores, eles propõem 6 etapas para análise de conteúdo das narrativas, sendo elas a pré-análise, que é a ordenação do material coletado a partir das narrativas de professores de educação infantil presentes no memorial, presentes na prática docente, como também nas rodas de conversa. Em seguida, ele nomeia a clarificação dos corpos, na qual foi feita, né, foi realizada a identificação das narrativas a partir de leituras e interpretações reflexivas e críticas, presentes tanto no memorial como na observação e também nas rodas de conversa, na qual foram registradas. Depois passamos para a terceira etapa, que é a compreensão do corpus, que foi a seleção dos conteúdos que surgiram com maior frequência, a partir das leituras registradas nos escritos referentes aos procedimentos já enfatizados. De certa forma, é preciso se ter uma atenção bem reflexiva, bem crítica e bem minuciosa aos detalhes nessas leituras. A organização do corpus partiu para a nomeação de termos narrativos mais citados e que conduz à organização categorial dos dados, que é a quinta etapa, que conforme as significações encontradas por meio dos procedimentos de produção de dados, foi estruturado eixos temáticos, levando em consideração os objetivos da pesquisa, o suporte teórico, como também as etapas anteriores. E, por fim, foi feito o somatório das narrativas de vida, que é o conjunto desses corpos, ou seja, foi onde realizamos os somatórios dessas histórias de vidas através das narrativas. Procuramos estruturar todas essas narrativas neste estudo através dos eixos temáticos, por meio das interpretações, das análises, da reflexão crítica, e apresentamos a seguir as seguintes unidades temáticas, trazendo os fundamentos teóricos já alicerçados aos dados empíricos com as análises. Na terceira seção, a educação infantil e seus percursos no contexto brasileiro, trazemos discussões sobre a história da educação infantil em nosso país, que foi marcada por influências americanas, europeias e por mudanças sociais, políticas e principalmente pelo desenvolvimento industrial, urbano, científico e tecnológico. Nesse sentido, situamos o contexto histórico da educação no Brasil, com vistas a compreender os avanços que delinearam sua trajetória. Dessa maneira, discorrer sobre a educação infantil e principalmente da criança, é perceber as mudanças que ocorreram ao longo do tempo e que permearam em transformações significativas para o campo educacional, especificamente da educação infantil. E essa etapa da educação apresenta em sua trajetória inúmeros desafios, assumindo objetivos, funções e finalidades diversas ao longo da história, desde o assistencialismo à formação educacional da criança. Dessa maneira, discutimos na subseção 3.1 a educação infantil, questões legais e questões reais. Então, nessa subseção, trazemos discussões sobre o procedimento de constituição das creches e pré-escolas e jardins de infância, mobilizados pela industrialização moderna, que trouxe modificações profundas na estruturação social das famílias, alterando, assim, hábitos e costumes. Apresentamos aspectos relacionados à educação assistencialista, destacando a Casa dos Expostos, criada em 1874, também chamada de Roda dos Excluídos, que tinham como objetivo de cuidar das crianças que eram abandonadas por suas mães, sendo uma das formas alternativas para atender as crianças de classes menos favorecidas.
Destacamos o Instituto de Proteção e Assistência à Infância e Pai no Brasil, em 1899, com o objetivo de atender as mães grávidas e os recém-nascidos, além de oferecer assistência médica à alimentação, com ampliação do número de creches e jardins de infância. Destacamos aí a creche da Companhia de Fiação de Tecidos de Corcovado, no Rio de Janeiro, o Departamento da Criança, que foi criado em 1919, né, com a iniciativa governamental decorrente da preocupação com a saúde pública, e assim trazemos toda uma contextualização, destacando o primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, de 1922, trazendo destaque também sobre a questão do movimento da escola novista, que de uma certa forma também trouxe reflexões interessantes para o contexto da educação infantil. E aí destacamos também alguns aspectos legais e aspectos reais em relação à educação infantil, tendo como pressupostos os fundamentos de Vital de Doné 2001, Santos 2009, Oliveira 2007, Cushman Júnior 2001, Monarcha 2001, a Lei de Diretriz e Base da Educação, tendo todo esse percurso histórico com a Lei 4.024/61, a Lei de número 5.692/71, a Lei 9394/96, dando destaque a todos esses avanços, bem como o que enfatiza a Constituição Federal de 1988. Trazemos discussões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, fundamentando também em Ferreira 2000, Kramer 2009, Cossino 2009, o Plano Nacional de Educação 1998, Bobbio 1992, os DECNEIs de 1998, o RECNEI de 1998 e Zabalza, também do ano de 1998. Dentro dessa perspectiva, nós trouxemos alguns aspectos importantes, né, em relação o que as professoras conhecem ou sabem a respeito dos documentos legais. Assim, ao dialogarmos com as participantes da pesquisa, em relação aos documentos legais, destacamos a fala da professora Iracema, trazendo as questões reais do contexto da prática docente. E ela nos diz que os documentos legais que conhece e que auxiliam no desenvolvimento da sua prática docente são as diretrizes curriculares nacionais, que objetiva garantir à criança os conhecimentos e aprendizagem por meio de suas diretrizes orientadoras nas políticas públicas, planejamento e execução das práticas pedagógicas na educação infantil. Ela ainda menciona que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96 orienta sobre a finalidade dessa primeira etapa da educação básica. São esses os principais documentos legais que contribuem com sua prática docente para educar e cuidar crianças. Então, com esse relato, nós podemos perceber que tanto a professora Iracema como as demais profissionais, elas conhecem os documentos legais que orientam a sua prática, e é evidente que ao enfatizar essas informações sobre o desenvolvimento, né, de sua prática através dessas corroborações, desses documentos legais, elas ainda informam que esses documentos legais, eles orientam a sua prática, proporcionando cada vez mais reflexões cotidianas sobre o ser professor e, principalmente, sobre como lidar com determinadas situações ou desafios que envolvem a prática docente no contexto da educação infantil. Sobre esse aspecto, recorremos a Pirineau, que discorre que, em seus estudos, a prática reflexiva consiste numa relação analítica com a ação e provoca mudanças ou pressupõe uma postura na forma de ser professor. Então, os professores exercem um papel de grande importância no processo de interpretação e reinterpretação das políticas de educação. E dessa forma, o que eles pensam e no que acreditam tem implicações para o processo de implementação dessas políticas, sendo imprescindível a articulação de estratégias que garantam o efetivo diálogo entre a prática docente e as indicações legais, evitando distanciamentos nesse processo. E aqui é importante considerar a participação dos professores, principalmente nas implementações das bases legais que possam orientar essa prática. Em relação à subseção, os objetivos, funções e finalidades da educação infantil,
nós consideramos que a construção e elaboração dos saberes na educação infantil para a melhoria da prática docente, ela é permeada por esses aspectos. Assim, foram desencadeadas pela legislação vigente a partir de debates, de reflexões com profissionais de educação e outras áreas. Então, é importante compreender, né, que a organização do trabalho docente ela é realçada por ações que dinamizam a prática do professor, e assim é preciso que o professor conheça as finalidades e as funções da etapa em que atuam. Dessa maneira, trazemos discussões dentro dessa subseção, fundamentado nas bases legais, dentro dos documentos dos ECNEIs, do RECNEI, de Bacedas, Rugg e Soler 95, Machado, Kramer 2005, na Lei de Diretriz e Base da Educação, de Vigox 98, Valon 2005, Kishimoto e Oliveira Formosinho 2007. Dessa maneira, nós trazemos discussões sobre o que seria, né, qual é o objetivo, qual é a função e finalidade da educação infantil. Dessa maneira, nós destacamos aqui a fala da professora Claudicilene, quando ela diz que o objetivo da educação infantil é proporcionar condições para que seja promovido o bem-estar da criança, o seu desenvolvimento físico, intelectual, moral e social, a ampliação de suas experiências e estímulos, do interesse pela descoberta do conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade. E assim nós podemos dizer, né, que para a professora Claudicilene, ela traz pontos importantes sobre o objetivo da educação infantil. E ainda traz que a função da educação infantil como finalidade, né, é cuidar, né, que o papel da educação infantil é o cuidar em espaço formal, contemplando a alimentação, limpeza e lazer, destaca o educar, que deve respeitar o caráter lúdico das atividades, com ênfase no desenvolvimento integral da criança e estimular as diferentes áreas de desenvolvimento, aguçar a sua curiosidade e proporcionar boa relação entre ambas, criança e escola. E um dos pontos importantes nessa narrativa é que as professoras, elas compreendem, né, os objetivos, funções e finalidades da educação infantil, destacando a importância de considerar os contextos sociais, culturais, afetivos e experienciais dessas crianças. Elas explicitam também que o cuidar e o educar são funções interdependentes, ou seja, são indissociáveis. Uma depende da outra. E aí elas destacam como um fator importante também, né, a integração dessas funções para o desenvolvimento da criança no contexto da educação infantil. E assim, considero que os aspectos afetivos, biológicos, que envolvem a saúde e higiene, bem como os cuidados cognitivos, que garantam a aprendizagem significativa, devem ser estimuladas e devem ser consideradas e trabalhadas na educação infantil. Nesse contexto, recorremos às colaborações de Kramer, 2005, página 82, ao dizer que o cuidado está pautado na necessidade do outro, não pode estar voltado para si mesmo, mas deve estar receptivo, aberto, atento e sensível para perceber aquilo que o outro precisa. Para cuidar, é necessário um conhecimento daquilo que necessita de cuidados, o que exige proximidade, tempo e entrega. Na subseção 3.3, destacamos as concepções de infância, criança e educação infantil. E assim nós podemos observar o que as professoras sabem dentro dessas concepções. Nesse sentido, nós trouxemos uma discussão bastante intensa, né, sobre o que seria infância, criança e educação infantil, a partir das concepções de Kramer 99 2003, Delgado e Muli 2005, Dalberg, Mois e Pince 2003. E assim destacamos as concepções, né, colaborativas da professora Cristiane, quando ela diz que uma das partes mais importantes da vida do ser humano é a infância. E que na infância a criança deve receber carinho, muito amor, compreensão e, acima de tudo, atenção e respeito. Vale ressaltar que a infância dá suporte para a atuação durante todas as fases da vida, pois se a criança tiver uma boa infância, ela saberá lidar com as diferentes situações que irá vivenciar na vida adulta, estabelecendo várias relações com o mundo.
Então, a professora traz uma contextualização de infância que tem sido estudada por vários campos do saber e determinando conceitos diversos, de acordo com o Sarmento 97, que menciona que as concepções históricas da infância, numa perspectiva adultocêntrica, esclarecendo a realidade social e cultural da criança, que é ocultada. E ele diz que é preciso que se tenha a ruptura do modelo epistemológico sobre a infância que foi instituído historicamente. Nessa perspectiva, é preciso compreender a infância como uma fase em que a criança está vivendo e que essa fase requer a compreensão da importância dos processos de socialização, dos processos de desenvolvimento das habilidades comunicativas. A narrativa descrita pela professora Iracema, interlocutora da pesquisa, colabora muito com as discussões de Felipe Arrier, em 1986, em seu livro História Social da Criança e da Família, quando ele fala que é preciso compreender a criança em sua totalidade, em sua fase de desenvolvimento, para que nós não tenhamos uma compreensão de uma criança, uma formação de uma criança adultocêntrica, como afirma Sarmento 2007. É preciso que a criança tenha tempo para brincar, tenha tempo para realizar suas atividades lúdicas, para socializar, e que o processo de aprendizagem ela ocorre de forma natural, né, a partir desses processos de socialização. Nessa perspectiva, ao evidenciarmos as concepções de educação infantil, destacamos os autores que fundamentaram, que foi Charlotte, 1986, Cossino, 2009, Vital de Donet, 2001, Barbosa, 2006, Reckney, 1998, Cushman Júnior, 2001, Zabalza, 1998 e Peney, 2006. Desde essa perspectiva, realçamos a narrativa da professora Joelma, que diz que a educação infantil é uma etapa que oferece condições de ampliar relações sociais de pares entre si, de estímulos às diferentes áreas do desenvolvimento da criança. A narrativa da professora anuncia a educação infantil como uma etapa que favorece o desenvolvimento da criança em todas as suas dimensões afetivas, motoras, psicológicas, sociais e cognitivas. Considera esse nível de ensino como favorecedor dos diferentes estímulos da criança, corroborando com os estudos de Vygotsky, 1998, sobre a importância das relações sociais para a construção de sentidos e significados como fator determinante para o desenvolvimento da linguagem e de outros aspectos relacionados à criança. Assim, nós podemos dizer que as narrativas das professoras sobre a concepção de infância, criança e de educação infantil nos aguçam a afirmar que elas demonstram domínios teóricos e práticos sobre esses conceitos, e principalmente sobre o saber fazer, alicerçados às necessidades da criança na infância. Percebemos ainda que as professoras reconhecem a importância de considerar as histórias de vida de cada criança para a reelaboração de saberes por meio de ações planejadas. Refrão das professoras sobre infância, criança e educação infantil favorece o desenvolvimento de habilidades da aprendizagem infantil e colaborando para a melhoria da qualidade de ensino. Assim, trazemos como discussão na quarta sessão formação, saberes e prática docente na educação infantil, que tem sido alvo de discussões nos espaços formativos. Porém, ou melhor, portanto, compreender e refletir e analisar os pressupostos teóricos que abarcam essas temáticas possibilitam a construção e reconstrução de conceitos e interpretações novas sobre os mecanismos necessários para a formação de professores, bem como os elementos que compõem a prática docente na educação infantil. Dessa maneira, pretendemos, nessa sessão, caracterizar como a prática docente na educação infantil é operacionalizada em sala de aula e descrever os desafios inerentes à prática docente na educação infantil. Assim, trazemos a discussão da subseção 4.1, com a temática Formação de Professores na Educação Infantil, fundamentada em Oliveira 2005, o Plano Nacional de Educação 2002, Ibernon 2002, 2006, 2010, Christophe Day 2001, Pirrenot 2001, Demo 2002, Garcia 1999 e Novoa 1995. Nesse contexto, a formação de professores da educação infantil permite a construção da reflexividade crítica
e, ao mesmo tempo, a formação de novos conceitos, fornecendo fornecendo meios para a elaboração de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de aprendizagem socializadas, o que ocorre como um instrumento de aprendizagem que está imbricado no fazer do professor, perpassando as habilidades e competências, aspectos estes que são formalizados nos espaços de formação. Dessa maneira, a professora Lisiane coloca que as ações pedagógicas são desenvolvidas dentro das especificidades do Departamento de Educação Infantil no contexto de sua prática. E aí coloca que a assessoria técnico-pedagógica busca e implementa formações com orientações pedagógicas em planejamento das ações didático-pedagógicas, acompanhamento das ações e atividades do livro didático, ainda dispõe do acompanhamento do Plano Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, PNAEC, que traz uma nova roupagem com a inclusão da educação infantil. Dentro dessa perspectiva, nós podemos dizer que a narrativa da professora Lisiane traz pontos importantes, porque explicitam os espaços formativos como pressupostos importantes para a dinamização do seu fazer docente, promovendo situações didáticas que favorecem o ensinar e o aprender de maneira sistemática e intencionalizada. Quando ela relata que o PNAEC vem se reconfigurando, ela amplia a formação para a educação infantil, e assim a primeira etapa da educação básica indica um momento importante de estudo e reflexão do seu papel dentro do Pacto Nacional, e com isso implicando, né, o conhecimento das práticas pedagógicas e docentes. E aí eles relatam a importância, né, do PNAEC quando contempla a educação infantil, fazendo com que esses professores possam cada vez mais adquirir saberes para a sua atuação no campo da educação infantil. E aí um dos pontos a considerar dentro do relato da interlocutora Lisiane vem a ser a respeito da autoformação. Nessa perspectiva, recorremos a Garcia, 1999, página 19, quando colabora afirmando que a autoformação é uma formação em que o indivíduo participa de forma independente e tendo sobre o seu próprio controle os objetivos, os processos, os instrumentos e o resultado da própria formação. É importante evidenciar que a formação de professores é sempre conclusa, ou seja, estamos aprendendo constantemente e a prática do professor é lapidada com o passar do tempo, onde as novas práticas são remodeladas de acordo com as mudanças sociais, tecnológicas, culturais e políticas. Outro ponto a destacar se refere a 3 categorias de experiência acerca do aprender a ensinar, que influem nas crenças, nos conhecimentos que os professores têm sobre o ensino, sendo elas as experiências pessoais, a experiência baseada em conhecimento formal e a experiência escolar de sala de aula. Essas experiências nos induzem a pensar sobre a necessidade de valorização das experiências de vida, crenças e valores, bem como os conhecimentos aprendidos na academia, relacionados às experiências da prática do professor na escola e em seu laboratório cotidiano, que é a sala de aula. Nas discussões da subseção Os Saberes como Contributos para a Prática Docente, destacamos que esses saberes são mobilizados pelos estudos diversos em relação aos saberes docentes, que têm se destacado como autores Tardif, 2000, 2002, 2004, 2016, Pimenta, 2002, 2006, Gautier, 2006 e Beth Souza, 2007, que pontuam, dentre outros autores, que os processos formativos do professor estão relacionados aos seus cotidianos e que são focalizados na intencionalidade da prática docente, que é permeada pelos saberes desenvolvidos no seu percurso profissional, que englobam desde as experiências pedagógicas, curriculares, disciplinares, até as práticas organizacionais no campo educativo. Nesse contexto, a pretensão com esse diálogo é apresentar como os saberes são determinantes para a prática docente reflexiva na educação infantil. De acordo com Tardif, o saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa, a identidade, com sua experiência de vida e com a sua história profissional, com as suas relações com os alunos,
em sala de aula e com os outros atores escolares, né, na escola. Dessa maneira, essa discussão, elas estão em realce com que as professoras colocam a respeito desses saberes da experiência. E para isso destacamos o que a professora Marisa coloca, que saberes da experiência fez refletir sobre a sua prática, história e ações aprendidas com os professores na sua formação inicial, como despertou também maior interesse em pesquisar e conhecer melhor os saberes da vida profissional docente, na organização do trabalho pedagógico, no diálogo com outros professores. Esses saberes da experiência foram estudados como uma das temáticas no texto de Tardif, nas rodas de conversa, onde as professoras puderam compreender o que seria formação, autoformação, saberes, no desenvolvimento de sua prática, para que pudessem, a partir daí, explicitarem sobre o que pensam. Nessa perspectiva, Tardif 2004, página 54, coloca que os professores possuem saberes diversos, que foram formulados desde a sua história de vida, pessoal, de formação acadêmica, ao exercício da profissão docente, ou seja, o saber plural, formado de diversos saberes provenientes das instituições, de formação, da formação profissional, dos currículos e da prática cotidiana. Então, colaboram esses saberes para a construção de identidade professoral, pois todo saber implica em um processo de aprendizagem que exige uma formalização e uma sistematização. Nessa perspectiva, é importante esclarecer que os docentes têm uma relação com os diversos saberes, que não se reduz à mera transmissão de conhecimentos. Pelo contrário, o contato situacional com outros saberes compartilhados nos espaços escolares e formativos possibilitam o reavaliar e dinamizar a prática docente, estabelecendo uma reflexão no fazer em sala de aula. Na subseção, a prática docente na educação infantil, diferentes concepções, destacamos que a educação infantil no cenário educacional contemporâneo busca compreender que os diálogos no âmbito educativo são imprescindíveis para a reflexão, a ressignificação, a reelaboração e compreensão sobre as diferentes concepções de prática docente. Nesse sentido, as habilidades e competências desenvolvidas nos espaços escolares emergem do direcionamento dado pelo professor a partir de sua prática docente, articulado com os princípios norteadores, né, do ensinar e aprender, garantindo, assim, uma aprendizagem eficaz e significativa. Então, nesse pensamento, as pesquisas científicas e metodológicas têm provocado mudanças relevantes na produção de saber, destacando as concepções de Franco, 2012, Veiga, 1992, Pimenta, 2001-2008, Vieira e Zaidan, 2010, Zabala, 1998, Aze, 2005, Reckney, 1998, Alarcão, 2001-2003, Nova, 1999, Pereira, 2007, Zizimansky, 2003, Vygotsky, 2007 e Zabalza, 1998. Nessa discussão, trouxemos conceitos de prática pedagógica e prática docente, por considerar que essas práticas elas estão imbricadas uma na outra. Nessa perspectiva, destacamos que a prática docente na educação infantil é permeada pela ressignificação do saber fazer, que se dá nas múltiplas dimensões do ensinar e aprender, mediadas pelas experiências situacionais do professor, né? As argumentações de Veiga, 1992, contribuem para esse discurso quando conceitua a prática pedagógica a uma prática social, orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, e é inserida no contexto da prática social. Então, a prática pedagógica é uma dimensão da prática social. Nessa perspectiva, nós buscamos a compreensão das interlocutoras sobre prática docente, e elas colocaram, com destaque a professora Joelma, que é uma reflexão crítica das ações pedagógicas, visando a garantia de aprendizagens diversificadas e enriquecedoras, cheias de intencionalidades. Prática que garante que os encaminhamentos propostos pelas intencionalidades possam, de fato, ser realizados. Então, ao discutirmos sobre prática pedagógica e docente, dando ênfase também à prática educativa, as professoras puderam compreender esses conceitos. E, a partir dessa perspectiva, podemos dizer que a interlocutora
traz um relato importante sobre a reflexão crítica das ações pedagógicas que fazem parte de sua prática docente, conseguindo superar a rotinização de suas ações. Enfoca a importância da intencionalidade, dos encaminhamentos às situações didáticas propostas em sua prática, promovendo a aprendizagem da criança. Outro aspecto que destacamos na narrativa da professora é que a reflexão da ação realizada em sua prática docente permite um melhor desempenho na resolução dos problemas da sala de aula, principalmente através das atitudes que conduzem as crianças a adquirirem valores necessários para a sua formação humana. Então, dessa forma, recorremos aos estudos de ASE 2005, né, segundo o qual o professor, no desenvolvimento de sua prática docente, constrói saberes no cotidiano do seu trabalho e que esses saberes fundamentam a sua ação docente. Assim, podemos destacar ainda que a prática descrevendo a rotina escolar e outros aspectos que envolvem a ação educativa de professores na educação infantil foram mobilizados nesta subseção e assim iniciamos nossos diálogos inconclusivos, quinta sessão e, por fim, última deste estudo, comparando a uma viagem, que entre idas e vindas foi permeado por infinitos lugares. Mergulhamos em memórias, lembranças e realidades da prática docente da educação infantil, redimensionando os saberes e construindo-os ao mesmo tempo. O fim da viagem, na verdade, é o início de uma outra, que é conduzida pelo movimento do conhecer a realidade do desconhecido e retornar aos caminhos já descobertos, conforme realça Saramago 2014. Então, as considerações dialógicas no decorrer desta pesquisa nos fizeram perceber que os caminhos percorridos e as escolhas realizadas desencadearam uma construção sólida para a prática docente na educação infantil. Cada escrito desta dissertação, entrelaçadas na narrativa de professoras, aos pré-requisitos para a elaboração desta produção, favorecendo a formação identitária do ser pesquisador. Os objetivos propostos foram um ápice orientador para a consolidação dos dados. As perspectivas ou as experiências vivenciadas em cada etapa com as professoras oportunizaram aprendizagens significativas, realçando a produção de novos conhecimentos e nos tornando profissionais ativos, reconhecendo a importância e a valorização que devemos dar a esse nível de ensino. Nessa perspectiva, os momentos dialógicos das rodas de conversa se constituíram como um processo formativo para professores, com a utilização de leituras reflexivas, discussões e relatos de sua prática docente, oportunizando experiências significativas sobre os saberes e fazeres na educação infantil. As interlocutoras expressaram suas dificuldades, seus anseios e a ação pedagógica que contribuíram para a qualidade de ensino e aprendizagem. Dessa maneira, ao analisarmos a prática docente da concepção de infância, criança e educação infantil, percebemos que as interlocutoras utilizam em seu fazer situações didáticas que atendem às especificidades de cada criança, seguindo a rotina diária sistematicamente. Fazem uso de materiais lúdicos, músicas e outras atividades, estimulando e desenvolvendo a criança em seus aspectos cognitivos, afetivos, sociais e culturais. Em relação à identificação de como as professoras compreendem infância, criança e educação infantil no desenvolvimento de sua prática docente, podemos ressaltar que essas profissionais reconhecem essa definição e entendem a importância da revisitação desses conceitos nos documentos legais que norteiam a educação infantil. Desse modo, as professoras, ao rememorarem, dialogarem sobre essas compreensões, se deparam com a relação da teoria na prática, favorecendo a praxis educativa neste campo do saber. Ao caracterizarmos como a prática docente da educação infantil é operacionalizada em sala de aula, por meio da observação, nos deparamos com uma realidade não tão distante dos relatos das professoras. A relação harmônica entre a teoria e como desenvolve seu trabalho pedagógico nos permitem afirmar que as interlocutoras possuem uma ação didática criativa, autônoma e reflexiva. Os dados revelam ainda que os desafios inerentes à prática docente na educação infantil estão relacionados à estrutura física das escolas, à insuficiência
de recursos materiais para o trabalho pedagógico, a descontinuidade de ações pedagógicas e a ausência de um plano de gestão que favoreça um bom desempenho do fazer das professoras, o acompanhamento e a participação da família no desenvolvimento educativo da criança são outro aspecto revelado neste estudo, que na sua maioria não se reconhece como agente ativo no processo de ensino-aprendizagem das crianças. Então, outro desafio da prática docente para as professoras da educação infantil estão relacionados à formação continuada, que na maioria das vezes não atendem às suas necessidades formativas. E assim elas chamam atenção para a necessidade dessas formações continuadas terem unidades temáticas relacionadas à sua área de interesse, de maneira que contribui para o seu fazer educativo, principalmente no que diz respeito ao trabalho com as crianças, com necessidades educativas especiais. A educação infantil, neste estudo, foi conceituada, né, como uma etapa da educação básica que deve propiciar que consideremos o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos cognitivos, afetivos, motores, culturais, sociais e com a complementação da família, como é definido, né, ou melhor, como finalidade da educação infantil. Então, as observações, elas permitiram também inferir que a prática docente das professoras são permeadas por esses objetivos, né, em que a família ainda é omissa nessa etapa de ensino, e elas colocam um dos pontos importantes sobre a questão da sistematização da rotina escolar, como um fator importante para o desenvolvimento da criança. Elas vivenciam diferentes situações didáticas, desde as atividades lúdicas até os momentos de práticas de leitura, histórias em livros e dramatizações com fantoches. Ressaltamos que nessas 3 escolas, apenas uma delas não há projeto político-pedagógico, sendo necessária a elaboração do documento de maneira democrática e participativa. Os dados revelam ainda que a educação infantil do município não dispõe de um documento norteador para a modalidade de ensino, se encaminhando para a necessidade de construção de uma diretriz curricular para a educação infantil na rede municipal, a fim de auxiliar os professores na sistematização das rotinas, planejamento e objetivos de ensino. Nesse documento, é importante que a construção seja feita de forma coletiva, participativa e reflexiva, que possa favorecer a organização sistemática, pedagógica e planejada da educação infantil. Em relação ao ambiente, né, de aprendizagem, percebemos que das 3 escolas pesquisadas, 2 têm uma boa estrutura física adequada para o trabalho, enquanto uma necessita de uma reforma do prédio. Nas escolas estruturadas, as áreas são amplas, com mobiliário adequado, uma organização didática, com cartazes, painel, tendo informações úteis que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem. E aí, em sintonia com as narrativas apresentadas acerca das concepções de prática docente, o estudo constata, né, que as professoras têm conhecimentos adquiridos da formação inicial e que serviram de base para exercerem a sua ação, mas não suficiente diante dos desafios do espaço escolar, requerendo aí cada vez mais espaços formativos em que dialoguem sobre esses desafios. E, por fim, nós trazemos a finalização deste momento dialógico, dizendo que este estudo se torna inconcluso por ser um trabalho investigativo que se assemelha a uma viagem, ou seja, uma caminhada que não chegamos ao fim. Pelo contrário, iniciamos uma outra busca pelo saber. Referência, os achados destes saberes que fomentam reflexões e aguçam outros questionamentos, nos convidando a outras viagens relacionadas à prática docente na educação infantil. Assim, Saramago, 2014, página 387, contribui realçando que a viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam, e mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa. Quando o visitante sentou na areia da praia e disse, não há mais o que ver, saiba que não era assim. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na primavera o que se virá no verão, ver de dia o que se viu de noite com o sol, onde primeiramente a chuva caía, ver a seara verde,
o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados para repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem sempre. E que nós possamos sempre recomeçar e compreender que a pesquisa ela é importante no contexto educativo para que possamos compreender como se desenvolvem as práticas docentes no contexto da educação básica e principalmente situarmos e contribuirmos para que a educação seja realizada de forma comprometida, com qualidade e, acima de tudo, respeitando a singularidade das crianças, de jovens e de adultos. O meu muito obrigado a toda a comissão da Semana Nacional de Ciências e Tecnologia do I7, bem como ao grupo de pesquisa GPFD I7 UFAM. A todos o meu muito obrigado, um bom dia.